A entrevista de hoje é com o Dr. Jadil Francisco Fusturati Júnior. Ele é cardiologista. A gente vai trazer alguns assuntos que importam e que realmente as pessoas precisam tomar conhecimento. Eu, primeiramente, gostaria de dar as boas-vindas. Obrigado ao senhor por atender o nosso chamado aqui. Seja bem-vindo ao nosso Rondônia Urgente. Obrigado, Edilson. Boa tarde, Cumprimentar você e todos os telespectadores do programa Rondônia Urgente. É um prazer estar aqui para elaborar, para falar um pouco do nosso dia a dia, a rotina da saúde do coração, Doutor, infelizmente, o ano de 2020 é um ano que não foi esperado por ninguém no mundo. A forma com que ele acabou tendo que ser conduzido. E pouco se fala, mas muito foi afetado, principalmente o grupo de risco, que são geralmente as pessoas que tendem a ter um problema do coração. Isso afetou demais? Teve um reflexo muito impactante nesse segmento, doutor? Na verdade, como os pacientes cardiológicos são os pacientes do grupo de risco, que são os obesos, os hipertensos, os diabéticos, eles ficaram com medo de sair de casa, e com razão, Até porque era a recomendação. Era a recomendação, é importante o isolamento para que eles não adquirissem o vírus. E dessa forma eles ficaram ausentes do cardiologista e acabam por culminar muitas mortes, muitos infartos, muitos AVCs. Então realmente aumentou a incidência das doenças cardiovasculares que infelizmente às vezes nem foram tratadas, Doutor, para a gente entender um pouco mais de como cuidar do coração, existe uma regra de quanto em quanto tempo eu preciso procurar uma consulta deste segmento ou só se eu tiver algum sintoma que possa me levar a algum problema? Bom, na verdade, a regra básica passa pelaquela tríade que a gente fala, uma alimentação adequada, evitar os excessos de sal, de gordura. Isso é para todo mundo, para todas as doenças, manter uma atividade física de forma constante, ou seja, de forma regular. Ou seja, para o indivíduo ser considerado não sedentário, tem que ser pelo menos 150 minutos semanais. Ou seja, 50 minutos 3 vezes por semana ou 30 minutinhos 5 vezes por semana. E manter uma atitude mental positiva, tentando, sem estresse ninguém vive, tentando administrar o estresse, viver um pouco menos ansioso que a vida nos permite, Não só fisicamente, mas psicologicamente também. Fisicamente, psicologicamente. Quanto à questão da procura do cardiologista, aí vai depender do tipo de paciente. Tem pacientes que são pacientes de alto risco, são os obesos, os hipertensos, os diabéticos, os portadores de dislipidemia, que são as gorduras aumentadas, colesterol, triglicerídeo. Esses têm que ir no cardiologista com mais frequência, às vezes até trimestral, mensal, dependendo do caso. Agora, para o indivíduo que aparentemente não tem nada, a título de check-up, aí vai depender da faixa etária, normalmente 1 a 2 anos, procurar para fazer os exames de rotina para não ter surpresas, Agora, até porque, doutor, a gente sabe também que existem casos de atletas profissionais que têm uma alta performance, fisicamente falando, e que já tiveram problemas e até na própria atividade vieram a óbito, Então é importante ter muita cautela com essa questão, Sim, na verdade, existem alguns tipos de doença que acometem os atletas. São as canulopatias, que são as doenças do sistema elétrico do coração, muito comum, que já causou várias mortes em vários atletas. Tem outro tipo de acometimento cardíaco que chama miocardiopatia hipertrófica, que uma parte do coração é hipertrofiada, que também pode levar à morte. E teve muitos atletas que já tiveram isso. Isso só descobre fazendo os exames, fazendo check-up. Essas doenças cardiológicas, elas tendem a ser hereditárias ou não tem uma correlação? Algumas, sim. Não necessariamente, mas não pode... Não necessariamente. Essas que eu falei, normalmente são hereditárias. Pode passar de pai para filho, mãe? Exato. Se tem algum caso na família... Na verdade, a miocardiopatia hipertrófica é uma doença muito comum, não é muito comum nos atletas, mas pode acometer os atletas. A gente tem que fazer o screening familiar. Uma vez que um tenha na família, a gente tem que pesquisar nos outros familiares. Doutor, como está Rondônia acerca da tecnologia para os cuidados com o coração? A gente tem avançado? Como está essa situação? Olha, Dilson, a gente avançou muito, sabe? Assim, eu lembro quando eu cheguei aqui há 20 anos atrás, tínhamos poucas coisas, Hoje nós já temos praticamente tudo. Nos faltam algumas coisas ainda, que só os hospitais maiores, os hospitais universitários, que têm essa tecnologia. Mas hoje, por exemplo, nós já temos uns 3 serviços de hemodinâmica que funcionam muito bem. Caso a pessoa tenha infarto, pode fazer uma angioplastia de resgate, ou seja, que é a angioplastia de urgência para desobstruir as artérias. Temos a maioria dos métodos gráficos cardiológicos
dos exames que a gente tem em mãos para poder lançar e fazer diagnóstico do paciente. Hoje nós temos, então, profissionais com a devida qualificação e a tecnologia que também hoje é uma grande aliada. A Rondônia está, pode-se dizer assim, bem servida para cuidar das doenças do coração. A medicina evolui, é uma evolução constante, né? Hoje em dia nós temos técnicas de imagens tridimensionais, temos novas técnicas de ecocardiograma, como o strain cardíaco, o eco tridimensional. Temos a ressonância magnética cardíaca, que hoje a gente utiliza muito mais. A angiotomografia das coronárias, que nos permite ver assim, as artérias coronárias que irrigam o coração com muita clareza. Então, hoje em dia, nós estamos muito bem servidos. A precisão no diagnóstico, ele ele favorece o tratamento, evidentemente. Ainda nos faltam algumas coisas que tem os centros mais modernos, tipo a medicina robótica, que ajuda na cirurgia cardíaca, a inteligência artificial comandando, mas isso tudo é uma evolução que está sendo um constante mundial, né? Como Rondônia está na questão de transplante, tecnologicamente falando e também humanamente falando? Transplante cardiológico ainda nós não temos ainda. Nós temos as Caminha para se ter isso? Eu acho que ainda falta um pouquinho aí. Nós temos o serviço de cirurgia cardíaca que funciona para os casos menos complexos. Os casos mais complexos, infelizmente, nós temos que mandar os pacientes para fora ainda, que são esses hospitais maiores que eu te falei, né? Doutor, a hipertensão tem uma relação muito próxima, muito direta no ocasionamento dessa patologia das doenças do coração. A hipertensão, na verdade, é uma doença sistêmica, né? É muito comum, que acomete várias pessoas, que pode ser, como ponto final, uma doença cardiovascular. A hipertensão é fator de risco para infarto, que é a obstrução das artérias do coração, que pode causar isquemia, e essa falta de sangue no coração pode levar a um infarto. Pode levar a hipertensão, ou seja, uma falta de sangue ou um derramamento de sangue nas artérias do cérebro, que pode levar aos AVCs, que são os populares derrame. A longo prazo, a hipertensão não cuidada pode acometer os olhos, causando uma doença muito comum, que chama retinopatia hipertensiva, que pode levar à cegueira, pode causar insuficiência renal. Ou seja, a hipertensão não cuidada, a longo prazo, pode acometer vários órgãos, inclusive levando à morte. Mesmo que o indivíduo não sinta nada e seja portador de hipertensão arterial, ele tem que tratar. Tem que ficar atento, porque a ação preventiva é o principal aliado no tratamento de qualquer patologia. Ele tem que tratar e tem que controlar rigorosamente para evitar esses eventos que eu te falei, né? Esses problemas cardiológicos, eles têm idade específica para acontecer? É mais propenso para uma faixa específica de idade? Na verdade, problemas cardiológicos é de qualquer faixa etária, desde o nascimento até a terceira idade. Ao nascimento são as cardiopatias congênitas, né? As crianças nascem doentes do coração, mas a faixa etária mais propensa é a partir da quarta década, né? Que aí tem colesterol alto, hipertensão, diabetes, são os mais comuns, né? E também a falta de atividade, que é muito comum, né? Isso é um problema mundial, né? O sedentarismo, né? Isso aí, atividade física é recomendado para todos, inclusive para os portadores de cardiopatia. Hoje, por exemplo, em Rondônia nós temos um serviço de reabilitação cardíaca metabólica, que é uma atividade física, um programa para os portadores de cardiopatias, que é muito importante, inclusive, reabilitando e ajudando no tratamento. Perfeito. Doutor, pandemia, coronavírus, a Covid-19, quem foi acometido a esta doença? Já existe algum estudo? Há um reflexo direto? Existem sequelas que podem também ter direcionado ao coração? Na verdade, é uma coisa muito nova para a gente, né? É uma doença que tem 1 ano, mas nós já temos algumas respostas, né? Uma delas, que a gente sabe que a Covid acomete sistemicamente o organismo. Todo mundo sabe que acomete o pulmão, que é o mais famoso das pessoas morrerem de insuficiência respiratória. Mas pode acometer outros órgãos também, inclusive o coração. E esse acometimento cardiológico pode ser na forma aguda ou na forma crônica. A forma crônica é depois que o indivíduo se cura. Na forma aguda é muito comum o vírus acometer diretamente a musculatura do coração, levando a quadros de miocardite, que pode ocasionar arritmias, insuficiência cardíaca e levar até a morte. Pode acometer as artérias também, desprendendo coágulos, entupindo as artérias do coração, levando a quadros de infarto. E também, como o vírus acomete muito o pulmão, o que acontece? Fica deficitário o oxigênio do organismo.
E esse déficit de oxigênio no organismo acomete todos os tecidos, inclusive o tecido cardíaco. Ou seja, é importante, então, nós tomarmos as ações preventivas. Quais são elas? Uma boa alimentação, uma prática de exercício. Exatamente. Regularmente procurar um profissional. Não se basear, é muito comum as pessoas irem para o tal do médico chamado Google. Né? Você vai na internet, estou sentindo tal coisa, ouvi na internet. Claro que tem muitas verdades, tem muitas coisas que se tiram proveito da internet, mas nada substitui a consulta presencial, o profissional avaliando o exame que é feito propriamente dito. E tudo que você faz de forma preventiva é o teu principal aliado para o combate de qualquer tipo de patologia. Na verdade, o segredo para combate de qualquer doença é a prevenção, inclusive do Covid, né? Qual que é a prevenção? É nos protegermos usando máscara, higienizar as mãos com álcool gel ou água e sabão, o isolamento social, em alguns casos, a quarentena. Então, tudo isso é importante, isso é prevenção. É verdade. Doutor, a gente está chegando no momento de final de ano, e aí vem as festas, quem até tem aquele regime balanceado acaba se deixando levar pelo momento. É importante que se diga, né? Você tem que tomar cuidado com a tua alimentação, principalmente. Eu queria que você deixasse o recado aí para os nossos telespectadores, para que eles se planejem para 2021, que comecem com o pé direito. Na verdade, assim, os excessos do final de ano, a gente até conta com eles, né? O importante é o dia a dia. O importante é que a pessoa, no dia a dia, tenha uma alimentação saudável, que evite os excessos de gordura, os excessos de sal, os excessos de açúcar, que faça uma atividade física de forma regular e que, da melhor forma possível, tente administrar o seu dia a dia, evitando a ansiedade, utilizando técnicas de relaxamento, tentando administrar o seu dia a dia para que o estresse não afete o coração, né? Essa máquina é bem complexa, chamada ser humano, então é bom você ficar atento aí a todas essas dicas. Doutor, eu quero agradecer pela vinda, muito obrigado, desejar um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que a gente já está nesse clima, né? Nem parece, porque o ano foi tão conturbado com essa pandemia e continua, mas estamos vencendo, e que 2021, que venha a vacina, que a gente consiga restabelecer a normalidade, né? Exatamente, Adilson. Acho que uma grande coisa já foi feita. A vacina está aí, é uma realidade. Agora temos que esperar chegar na gente aqui, né? Agradeço aqui a oportunidade de estar falando sobre o meu dia a dia, né, da saúde do coração, e me coloco à disposição aí para qualquer coisa que precise. Tá certo, bom? grande doutor Jadil, muito obrigado pela vinda.